Hi everyone! Olá, sejam bem-vindos de volta. Welcome again. Aula 28.2, vamos dar umas dicas aí de como você vai fazer a sua prova do Enem. Dicasinhas apenas nesses nossos primeiros minutos da aula 28.2 e logo depois para a correção da atividade com os 3 textos que eu passei para vocês. Espero que esteja fácil. Está. Vamos lá? Let's go? 28.2. Umas dicasinhas aí básicas, bem basic. Nossa aula do Super Enem, né? Falei rápido lá na 28.1, mas tinha que falar, né? Por causa do tempo. Se eu quisesse fazer a leitura, né? Tinha que escolher eu fazer a leitura ou explicar. Difícil, olha aí. Super Enem Mode On. Dica. A prova do Enem é densa, grande, bem grande. E exige muito de você. Mas é super possível lidar com isso. Olha só. Leia o primeiro enunciado, gente, sempre. Ai, vai lá, às vezes dá vontade, né, de já olhar o texto e ficar lá, mas leia o enunciado, que está em português, está na sua língua materna, onde é lá que você vai realmente ver o que ele está te pedindo. Às vezes, você nem precisa ler tanto o que está no texto. Inclusive, lá naquela questão do PETS, no próprio título lá, ele diz, né, já dá a mesma dica da resposta. 5 ways pets can improve your health. 5 maneiras que os animais de estimação podem melhorar a sua saúde. Então, ali já dava bastante luz ali para a resposta. Só no before reading, lá no title, no título. Então, leia primeiro o enunciado da questão para conhecer as informações solicitadas, certo? E assim definir seu objetivo ao ler o texto. Não vai querer ler logo, e depois ler o enunciado, porque isso você vai perder tempo. E time is money, my friend. Olha aí, as melhores dicas que podemos dar são: não se preocupe com o tamanho do texto, nem com as palavras desconhecidas. O grau de dificuldade não é determinado pelo texto em si. Acredite. A gente vai ter um texto agora na nossa atividade que vocês vão olhar e vão falar: what? Que texto grande, ele caiu no Enem. Mas, gente, ele é um dos mais fáceis de interpretação. Aí vocês vão entender por quê. Ele está relacionado aos conhecimentos e às habilidades necessários para responder a cada questão. Habilidades necessárias para responder a cada questão. Concentre-se sempre no que é solicitado. E olha só. Ai, tá bem doido aqui. Vamos lá. Apoie-se em palavras-chave. Consegue ver? Apoie-se em palavras-chave. Foi lá pra cima. Tá quase sumindo de informação, tá? Tá querendo ir embora. Pois volte pra cá. Cujo significado você já conhece, sabe? Palavras que você já conhece. Tá se repetindo lá no enunciado. Tá se repetindo nas alternativas. Utilize seu conhecimento de mundo, seu conhecimento prévio. E para isso você tem que fazer bastante leitura, né? Para estabelecer relações entre palavras-chave do enunciado e das alternativas. E em questões de múltipla escolha, você busca sempre informações no texto que ajudem a eliminar alternativas. Use as técnicas de leitura que a gente estudou, prediction, que é a mesma coisa que o assumption, scanning, palavras cognatas, pistas tipográficas, importante, para facilitar seu entendimento do texto. And this is the time. Chegou a hora. Be right back. Let's go? Vamos lá? Rapidão, que eu não quero perder tempo aqui não, que o tempo fly, meu amigo, o tempo voa. E nossas questions foram o quê? Foram quase nada, né? Pouquinho, não tem nem muito o que falar. Temos aí a primeira questão. Questão 1. A propaganda do Departamento de Proteção do Consumidor e Trabalhador americano defende nessa propaganda o quê? O que defende, gente? A proteção para todos? A proteção só para os brancos? Eu olho aí esse negócio de proteção só para os brancos e falo, não. Não, gente, aí também já é demais, já não é assim. A proteção só para os consumidores, a proteção para os moradores de rua em Nova York,
a proteção para os trabalhadores sem discriminação. Sem trabalhadores sem discriminação. Então, a gente está falando aí sobre proteção. Proteção para quê? Daí a gente vê lá na propaganda uma mulher de braços cruzados, ok? E a gente olha aqui o texto e você percebe que temos bastante a palavra workers. Ela aparece aqui, worker no singular aqui, workers no plural aqui, worker de novo aqui. Aqui de novo workers, a palavra work aparece bastante, gente. Então só pode ser uma alternativa que tem trabalhador no meio. E ainda vejo aqui a palavra immigration status, ou seja, status de imigração, que me lembra a questão de quê? De preconceito, né? De preconceito, né? O imigrante quando trabalha, aonde? Nós estamos falando de Nova York, olha aqui, NYC, Nova York, né? Lá eles sofrem bastante preconceito, a gente sabe muito bem essa questão, né? E antes de ler, eu já falo, caramba, eu acho que a alternativa só pode ser, eu nem li, eu só vi aquilo ali, olha só, proteção para os trabalhadores sem discriminação, porque tá lá a palavra imigração. E é isso mesmo, eu só olhei a palavra trabalhadores, certo? Apesar de aparecer a palavra consumidor aqui, certo? Mas a gente está falando de departamento de consumidor e trabalhador. E aí a gente vê a palavra protection, proteção, e a gente vê a palavra logo depois trabalhadores, depois de proteção. Então, assim, proteção para trabalhadores, né? E assim vai. Então, o texto traduzido seria como? Vamos lá, desde o começo. We stand up for workers and we won't back down. Defendemos os trabalhadores e não vamos recuar. The Department of Consumer and Worker Protection fights for the rights of all workers in NYC regardless of job or immigration status. To ask questions or file a complaint, call 311 and say worker. Olha aqui a pista tipográfica entre parênteses não. Entre aspas, gente, eu tô péssima com esses sinais gráficos, olha, mano. Ou visitar, aqui temos um site. You can remain, você pode permanecer anônimo. E olha só, tradução disso aí, o Departamento de Proteção, essa parte aqui, o Departamento de Proteção ao consumidor e trabalhador luta pelos direitos de todos os trabalhadores. Então, eles lutam, esse departamento, pelo direito, rights, de novo a palavra rights aparecendo aqui, de todos os trabalhadores, certo? Em Nova York, independente do seu status de imigração, ou seja, sem nenhuma discriminação. Para tirar dúvidas ou fazer uma reclamação, ligue para 311 e diga trabalhador ou acesse a página. Você pode permanecer anônimo nessa parte aqui. Então, aqui colocou a alternativa de letra E. Acertou muito, muito bem. Muito bem, a proteção para os trabalhadores. Não é só para os consumidores, não são para os consumidores, é um departamento de trabalhadores e consumidores, certo? Mas a proteção para os trabalhadores, sem discriminação. Regardless of job or immigration status. Essa questão da imigração. Vamos lá. Temos uma música dos Beatles. O eu lírico idealiza a chegada do sol nas suas vidas como sendo... O eu lírico, como sendo o quê? Um calor necessário. Eu já olho essa e falo assim, não. Porque a música, nem sempre ela vai falar ao pé da letra, você vai interpretar ela de uma outra forma, certo? Então, eu vejo lá sol, calor, eu acho que não, hein? Acho que não, eu já olho e falo que eu antes, sério, sem motivo mesmo, o seu conhecimento de mundo nessa questão de poema, música, enfim. Um momento ímpar, um momento de renovação, um momento de celebrar a dor. Não combina sol como celebrar a dor, não combina muito, né? Mas tudo bem. Um alívio devido à pandemia acabar, essa aqui então eu falo nem pensar. Porque primeiro, essa música é antigona, a pandemia nessa época não existia. Claro que já houve outros tipos de pandemia, mas não essa pandemia do Covid. Né? E aí, olha só, temos a música que diz o seguinte, ela fala assim, Little darling, it's been a long way. Agora sim.
Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Que é isso? Queridinha, tem sido um inverno longo, frio e solitário. Little darling, it feels like years since it's been here. Queridinha, parece que faz anos desde que esteve aqui. Here comes the sun. Aí vem o sol. Here comes the sun. Aí vem o sol. And I say it's alright. E eu digo, está tudo bem. Little darling, the smiles returning to the faces. Isso aqui chama bastante atenção, que os sorrisos retornam às faces, aos rostos, aos rostos. Queridinha, little darling, eu ia fazer uma brincadeira falando rostos, né, plural, metafônico, zoando. Little darling, it seems like years since it's been here. O que é? Queridinha, parece que faz anos desde que esteve aqui. Aí ele começa a repetir, here comes the sun, here comes the sun. Aí vem o sol, aí vem o sol. Então, essa questão de sorriso retornar ao rosto, essa questão de dizer que ele tava frio por muito tempo, né? Long cold, ele estava ainda sozinho nesse inverno. Então, mostra que ele estava triste, vamos traduzir assim, vamos interpretar assim, estava passando por um período muito triste, né? Alguma situação, aí o que aconteceu? As coisas mudaram, e aí veio o sol, e esse sol, ele representa o quê? Ele representa, certo? Sun, ele repete várias vezes, se a repetir várias, né, pelo menos uma vez, mas enfim. O que significa o sol? Um momento de renovação. Momento de renovação. Você poderia ficar na dúvida entre momento ímpar, mas o sol, ele dá essa ideia de renovação, de que algo mudou, renovou aí para algo bom, tá entendendo? O sol representa alguma coisa muito boa, um momento de renovação. E a próxima, a última, que é essa aqui, quando vocês, com certeza, colocaram o olho e vocês pensaram, o quê? Olha o tamanho desse texto, ainda tem isso tudo aqui? Não, vamos lá. Valores culturais de um povo revelam sua forma de, presta atenção, de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças temem quem as amedronta, aprendem com o que vivem, amam aqueles que as aceitam, são gentis quando respeitadas, se ridicularizam quem as intimidam. Então, aqui nós temos medo, aprender com o que vive, né? Vivência. Nossa, a letra tá horrível. Amam aqueles que as aceitam, então, amor. São gentis quando são respeitadas, gentileza. Ridicularizam quem as intimida, se ridicularizar. Só que, olha só, isso aqui não era nem preciso... A gente vai tirar as ideias principais, mas, na verdade, não era nem muito necessário fazer isso. Por quê? Olha só. Aqui você vai aplicar o conhecimento que você estudou comigo lá na unidade 2. Vocês percebem um padrão aqui? Nesse início vai dar tempo de ler todo esse texto, certo? Porque é bastante coisa. Mas vocês percebem o padrão? O padrão é esse. Todo o texto começa com if children, if children, if children, if children. Todo. Se as crianças. Então, a gente tem essa questão de condicional, certo? Então, se as crianças, o quê? Tem o verbo live, todos. Todo mundo conhece o verbo live, que é o verbo o quê? Aqui nesse caso, viver. Se as crianças vivem, aí ele coloca aqui, with, a preposição, com. Se as crianças vivem com alguma coisa, vamos achar uma palavra aí bem parecida com o português. Com tolerância. Se as crianças vivem com tolerância, they learn. E o they learn se repete em todos. They learn. Elas aprendem. Tá? Elas aprendem, olha aqui, ó, patience, paciência. Parece também, né? Paciência. Certo? Então, se as crianças vivem com alguma coisa, que pode ser criticism, fear, pity, ridicule, tolerance, praise, acceptance, approval, pode ser qualquer coisa, elas vão aprender certas coisas. Se elas vivem com crítica, elas vão aprender a condenar.
If children live with criticism, they learn to condemn. If children live with fear, se as crianças vivem com medo, they learn to be apprehensive. Elas aprendem a ser apreensivas. If children live with pity, se as crianças vivem com piedade, com pena delas mesmas, they learn to feel sorry for themselves. Elas aprendem a sentir pena delas mesmas. Se as crianças vivem com ridicularização, ridicule, they learn to feel shy. Elas aprendem a se sentir tímidas. E assim por diante. Então, temos várias ideias aqui. Olha só, presta atenção. Temos teme quem as amedronta, certo? Amam aqueles que as aceitam. Então, a gente pode até ir lá atrás dessas palavras do temer, do amar, que na verdade nem aparece a palavra amar ali. Do ser gentil, do ridicularizar. Tanto vamos ver o ridicularizar que aparece ali? Olha só, bem aqui. Se as crianças vivem com a ridicularização, elas aprendem a ficar tímidas, né? A sentir timidez. Ridicularizam quem as intimida. Já não é isso aqui, não é essa a ideia. Mas de qualquer forma, presta bem atenção. A gente está vendo um padrão aqui. Essas palavras estão se repetindo. Então, estamos falando da questão lá da condicional, né? A frase com a conjunção se, certo? A oração com a if clause. Eu pensei se e escrevi she. Parabéns, teacher, se. Essa oração diz o seguinte: se algo acontecer, você vai ter um resultado. Certo? E esse resultado, ele é a oração principal. Vocês aprenderam isso comigo. Lembra? Então, todo o resultado vem depois da vírgula. Elas aprendem, vocês conhecem, você consegue reconhecer, sim, a palavra learn, que é a palavra aprender, learn, a palavra live, que é viver. Então, de todas as alternativas que estão lá, eu tenho certeza. If children live with kindness and consideration, se as crianças vivem com gentileza, kindness e consideração, o que acontece com elas? They learn respect. Elas aprendem respeito, generosidade, certo? Kindness. If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live. O que é isso? Se as crianças vivem com amizade, elas aprendem que o mundo é um bom lugar para se viver, certo? E aí, de acordo com tudo que foi falado aqui, eu tenho certeza que você entendeu a ideia. A ideia. Que o quê? Elas aprendem com o que elas vivem. Então, se elas aprendem uma coisa, elas vão viver certas coisas. E é justamente a letra B. Precisou saber de tudo que estava escrito no texto? O que matava aqui? Somente o conhecimento da palavra if, o conhecimento das condicionais, obviamente, pelo menos de uma, conhecimento da palavra live, que é um verbo que, obviamente, você já deve conhecer, conhecimento do verbo learn, certo? Há algumas palavras aqui você vai conseguir traduzir, porque são parecidas com português, certo? E essa questão, né, que eu acabei de comentar. Precisava saber de tudo? É um texto que dá medo, a princípio? Dá. Para você, talvez, possa dar medo. Mas foi fácil de responder? Foi muito fácil. Aprendem com o que vivem. E é isso aí. And that's it for today. Por hoje é só. E a gente se vê na nossa aula 29.1. Bye, bye.